Impel Down é a maior prisão do mundo de One Piece, onde residem os maiores prisioneiros piratas e criminosos do mundo. Impel Down não é uma prisão da marinha como a maioria das prisões. É uma prisão com a afiliação principal ao governo mundial. É por essas ordens que Impel Down serve diretamente. Essa prisão é perigosa tanto para entrar como para sair, porque fica bem em cima de um Calm Belt, ou seja, rodeado por gigantes reis dos mares. E quem entra em Impel Down, como dito, são principalmente os maiores criminosos do mundo, que precisam de atenção máxima. Inicialmente, um criminoso é banhado a água fervente na entrada, que é chamado de batismo pelos funcionários. É um tipo de desinfetação ao criminoso, que é muito dolorido. Poucos piratas ou criminosos são conhecidos por aguentar esse batismo sem gritar ou tentar fugir dali. Alguns dos que aguentaram tranquilamente ou firmemente foram Crocodile, Jinbe e Ace. Depois de esterilizados, os criminosos têm suas roupas trocadas para camisas e calças listradas, e em seguida são enviados para algum nível da prisão. Em Impel Down existem esses níveis que são chamados de nível 1, 2, 3, 4 e 5, e ainda tem um nível extremamente sigiloso chamado de nível 6. Cada nível de ambientação tem seus perigos, e quanto mais alto for o nível, ou seja, quanto mais fundo for o andar da prisão, mais perigoso e rigoroso se torna. Os prisioneiros são enviados aos níveis dependendo de como foi suas ações lá fora. Quanto maior for sua recompensa, sua má influência e sua força, mais alto será o nível mantido preso. O primeiro nível é chamado de Inferno Escarlate. Toda a arena é constituída principalmente de florestas muito afiadas. Aqui é onde ficam os prisioneiros mais rasos da prisão, porque é o nível 1. Ou seja, ainda é o topo da prisão praticamente. Os prisioneiros são liberados em alguns intervalos de suas prisões, só para caminhar nessas florestas. Eles são perseguidos por guardas e aranhas venenosas e obrigados a correr pela floresta. É chamado de Inferno Escarlate pela cor da floresta pontiaguda, onde todo o vermelho é do sangue de prisioneiros. E mesmo sendo o nível 1, já pode ser mesmo um inferno para os prisioneiros que ficam lá. O segundo nível é o Inferno Bestial. Aqui os prisioneiros são perseguidos por monstros selvagens e gigantes constantemente. Tem até basilisco passeando pelos corredores. Pelos monstros que habitam o nível 2, os prisioneiros muitas vezes desistem de fugir, e mesmo se suas celas estivessem abertas, preferem ficar quietos nos seus cantos. É um nível que tira toda a esperança de fuga deles por causa dos gigantes que rodeiam o andar. O terceiro nível é o Inferno da Inanição. Aqui já ficam piratas com uma recompensa a partir de 50 milhões de berries, ou até mais. No terceiro nível tem uma extrema seca na ambientação e muito calor. Além disso, os prisioneiros recebem pouco sustento para se manterem. Água e comida vêm em pouquíssimas porções, coisa que acaba levando o prisioneiro à morte com o tempo. Nesse nível são encontrados muitos cadáveres que não se sabe se ainda estão vivos ou se já morreram. E tem até rumores que toda a areia no local são resto de gente morta que viraram pó com a seca e o grande calor. Inclusive, nem faz diferença se o prisioneiro ficar dentro de sua cela ou fora. Essa ambientação é por todo o nível. O nível 4 é o Inferno Escaldante. É uma arena tão quente que a pele fica assada em contato com o chão, paredes ou caso fique próximo do meio. No meio do nível tem uma gigante poça feita apenas de sangue fervente, que se mantém com um intenso fogo. É tão quente que o nível 4, de certa forma, até influencia um pouco do calor do nível acima, o nível 3. Nesse nível os guardas usam uma roupa especial para não sentirem tantos danos da temperatura. Os prisioneiros ficam descalços e são torturados a trabalho forçado, carregando lenha para assim manterem o fogo do grande lago aceso, são pendurados sobre as chamas para sentirem todo o calor em suas peles, e mais cruel, tem uns que são jogados diretamente dentro do lago de sangue fervente, que com certeza leva à morte. O quinto nível é chamado de Inferno Congelante. Diferente dos níveis acima, aqui é puro frio. Tão frio que os prisioneiros congelam até a morte, ou perdem pedaços de sua pele pela queimadura do congelamento. Todo o nível é praticamente um congelador gigante. Aqui ficam piratas ou criminosos com recompensas a partir de 100 milhões de berries. Tanto dentro como fora de suas celas possuem a mesma temperatura fria. A comida dada a eles também é congelada, o que acaba dificultando e muito a sobrevivência deles. No nível 5 habitam lobos que caçam presas. Lobos tão ferozes que chegavam até a atacar os monstros do nível 2. Por serem perigosos, acabaram ficando no nível 5 do frio congelante. Nesse nível tem uma lenda de prisioneiros que somem misteriosamente pelo frio, que acabou criando a suposição de serem levados pelo demônio. Só que mais tarde soubemos que muitos deles iam pro nível 5,5, da New Kama de Ivankov. Mesmo assim é um nível muito perigoso e misterioso,
e possui criminosos que realmente sumiram sem deixar rastros no tempo. O sexto e último nível é o Inferno Eterno. É um andar tão sigiloso que a maioria das pessoas de fora, e até do mundo todo, só sabem que existem até o nível 5. E por isso o nível 5 é considerado o último andar da prisão, o último inferno. Mas na verdade, ainda tem esse nível. Aqui ficam os prisioneiros mais cruéis da história, e piratas também. A maioria deles recebem prisão perpétua. São tão perigosos que o mundo todo lá fora pensa que eles morreram, ou que na verdade são lendas. Mas estão nesse nível de Impel Down. Alguns poucos desse nível também recebem pena de morte. Roger e Ace foram 2 exemplos de grandes piratas que foram sentenciados à execução pública. E alguns dias antes de irem a público ficaram no nível 6. Como dito, nesse nível ficam os piratas mais perigosos. Um sozinho poderia até acabar com uma massa da população. Eles acabam tendo seu histórico apagado e são mencionados apenas pelos funcionários de Impel Down, pelo almirante de frota da marinha e principalmente pelos Goroseis do governo mundial. A organização líder. No nível 6 ainda existem muitos piratas que a gente nem conhece. Um foi Chique o Leão Dourado, um pirata lendário ainda na época dos Rocks. Tem muitas teorias de outros grandes renomes poucos mencionados e que podem estar aqui na verdade. Agora os funcionários que residem e constituem Impel Down. Primeiro vem os guardas humanos. Eles guardam vários níveis de Impel Down e podem ser militares que chegam até a carregar bazucas, a unidade de bazucas, ou torturadores, que libertam os prisioneiros dos níveis para dar a eles o sofrimento dos ambientes. Acima dos guardas vinha o chefe da guarda. Eles são compostos por 2, Sad e Saldef. Os chefes da guarda são marcados por liderarem monstros e bestas de Impel Down. Saldef libera os Blues Gorilas, que são bem fortes. A Sad é famosa por comandar as bestas carcereiras de Impel Down. São elas Minotauros, o mais famoso que apareceu, Minorrinóceros, Minokoala e Minozebra. Pra quem não sabe, todas essas bestas da SAD na verdade são usuários de Akuma no Mi Zoans despertas. Foram as primeiras Zoans despertas a aparecerem na obra, e as primeiras Akumas no Mi mostrar despertar também. Quem confirmou isso pra gente foi Crocodile, dizendo que não adianta atacá-las. Eles não morrem e sempre retornam, porque o despertar dá uma regeneração de vida absurda, que acaba tornando eles, simples animais comuns como até uma vaca, seres meio imortais. Muitos prisioneiros temem estas bestas carcereiras por terem uma força destruidora. Por isso perdem as esperanças, e os mesmos escolhem voluntariamente ficar em suas celas. Ainda tem outros monstros além das bestas carcereiras, Blues Gorilas, aranhas venenosas e o basilisco, como falei. Todos os monstros ficam ou nos primeiros níveis da prisão, ou na maioria dos andares ao mesmo tempo. Menos no último, porque como falei, o nível 6 é secreto da prisão, destinado apenas a piratas e criminosos apagados da história. Acima do chefe da guarda vem o carcereiro-chefe. Antigamente o carcereiro-chefe era Shiryu da Chuva, mas agora o cargo pertence a Domino. Além de controlar a situação da prisão, ela mostrou um papel importante de manter as coisas em ordem. Até na época que Magellan era o diretor, ela o repreendia quando o mesmo descumpria a própria função. E sim, quando Magellan era o diretor de Impel Down. Atualmente, Magellan é o vice-diretor de Impel Down. Depois do arco, quando Luffy e os outros fugiram, ele se responsabilizou firmemente pela fuga de todos os prisioneiros e assumiu toda a culpa. E por seu fracasso como diretor, ele teve o posto reduzido pelos que estão acima dele. Por isso, atualmente ele é o vice-diretor da hierarquia. E o diretor atualmente, adivinha? Hannibal, o antigo vice-diretor que finalmente teve seu sonho realizado. E agora, ele é o líder da maior e mais perigosa prisão do mundo. You're